Ela foi traída, abandonada com 2 filhos pequenos e julgada pela cidade inteira. Mas anos depois, entrou naquela escola vestida com elegância, os olhos firmes, e todos congelaram. Ninguém esperava que ela fosse capaz daquilo, e o que ela revelou naquela manhã fez até a ex-amante baixar a cabeça. Antes de descobrir o que aconteceu nessa virada surpreendente, comenta aqui seu nome e sua idade e vou deixar um coração para você. E deixa seu like no vídeo para apoiar nosso canal. Em uma manhã de primavera de 1983, o sol nascia tímido sobre o interior do Paraná, banhando a pequena cidade de São Mateus do Sul com uma luz dourada que parecia prometer dias perfeitos. Isabel, aos 26 anos, acordou com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco que ela mesma preparou na cozinha simples, mas impecável de sua casa de madeira. A vida, aos olhos dela, era um quadro cuidadosamente pintado. Esposa dedicada de Miguel, um comerciante respeitado na cidade, e mãe de Lucas, de 7 anos, e Ana, de apenas 2. Tudo parecia no lugar, como as peças de um quebra-cabeça que ela montou com paciência e amor. A rotina de Isabel era uma dança bem ensaiada. Preparar o café da manhã, arrumar os filhos para a escola e o dia, cuidar da casa e esperar Miguel voltar do trabalho com seu sorriso confiante que sempre a fazia sentir que tudo valia a pena. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Enquanto dobrava as roupas recém-lavadas, Isabel notou um silêncio estranho em seu peito, uma inquietação que não explicava. Miguel saiu mais cedo, dizendo que precisava resolver assuntos do armazém, mas seus olhos desviaram dos dela e sua voz soou mais fria que o orvalho da madrugada. Isabel afastou o pensamento, atribuindo-o ao cansaço. Afinal, ela era a âncora da família, a mulher que mantinha tudo em equilíbrio. Não havia espaço para dúvidas em sua vida perfeita. No entanto, a perfeição é uma ilusão frágil, e a de Isabel começou a rachar naquela mesma tarde. Enquanto varria a varanda, ouviu risos abafados vindo da rua. Eram 2 vizinhas, Dona Clara e Dona Inês, que cochichavam com olhares mal disfarçados em sua direção. Isabel, com seu jeito gentil, acenou, mas o sorriso que recebeu de volta era carregado de algo que ela não conseguiu decifrar. Piedade, talvez, curiosidade. Ela sentiu um frio na espinha, mas continuou varrendo, cada movimento mais firme, como se pudesse afastar aquela sensação incômoda. A verdade veio à tona como uma tempestade inesperada. Ao anoitecer, enquanto Isabel colocava Ana para dormir, Lucas entrou correndo no quarto, os olhos arregalados e o rosto vermelho. "Mamãe, o tio Zé do armário diz que o papai tá com outra mulher." As palavras do menino, inocentes e cruas, cortaram o ar como uma faca. Isabel congelou, o coração disparando, a mente recusando-se a processar o que ouviu. "O que você disse, meu filho?" perguntou a voz trêmula, tentando manter a calma para não assustá-lo. Lucas repetiu, hesitante, contando que ouvira o comentário no armazém enquanto brincava com os amigos. Isabel abraçou o filho, disse que era conversa de adulto e que ele não se preocupasse, mas dentro dela uma rachadura se formava, profunda e irreversível. Naquela noite, Miguel chegou mais tarde que o usual. Isabel esperava na sala, sentada na poltrona de crochê que ela mesma fizera, com as mãos cruzadas no colo, tentando conter o tremor. Quando ele entrou, trazendo o cheiro de poeira e algo doce que não era dele, Isabel não perdeu tempo. "Quem é ela, Miguel?" perguntou a voz firme, mas carregada de uma dor que ainda não se permitia sentir. Ele parou, o rosto endurecendo, e tentou desviar com uma risada forçada. "Do que você está falando, mulher? Tá ficando louca?" Mas os olhos dele, aqueles olhos que ela conhecia tão bem, traíram-no. Eles fugiam, incapazes de sustentar o olhar dela. A discussão que se seguiu foi um turbilhão. Miguel, acuado,
Admitiu o que Isabel temia. Ele estava envolvido com uma professora recém-chegada à cidade, Clara Menezes, uma mulher jovem e cheia de charme que dava aulas na escola municipal. Não é nada sério, Isabel. Coisa de homem. Você sabe como é, disse ele, com uma arrogância que a fez sentir como se fosse invisível. Cada palavra era um golpe, desmontando a vida que Isabel acreditava ter construído. Ela quis gritar, chorar, mas engoliu as lágrimas. Não daria a ele o prazer de vê-la desmoronar. Nos dias seguintes, a cidade parecia conspirar contra ela. São Mateus do Sul era pequena, e as fofocas corriam mais rápido que o vento. No mercado, no açougue, na igreja, Isabel sentia os olhares, ouvia os sussurros. Coitada da Isabel, tão jovem e já traída, diziam alguns com falsa compaixão. Outros, mais cruéis, riam. Ela achava que segurava um homem como o Miguel só com panelas e vassoura. Cada comentário era uma pedra atirada contra seu orgulho. Mas Isabel caminhava de cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Ela sorria para Lucas e Ana, contava histórias para eles à noite, mas quando as crianças dormiam, ela se permitia chorar, escondida na escuridão do quarto, onde ninguém podia vê-la. A traição de Miguel não era apenas uma ferida pessoal, era uma humilhação pública. Ele não fazia questão de esconder sua nova vida. Clara, com seus vestidos elegantes e risadas altas, parecia estar em todos os lugares. No armazém, na praça, até na missa de domingo, onde se sentava com um ar de quem não devia nada a ninguém. Isabel, por outro lado, sentia o peso de ser a esposa enganada, um título que a cidade lhe dera sem piedade, mas algo dentro dela começava a mudar. Cada olhar de desprezo, cada palavra maldosa, acendia uma faísca de revolta. Ela não era apenas a esposa de Miguel, a mãe de Lucas e Ana. Ela era Isabel, e havia mais nela do que a cidade, ou o próprio Miguel, podia imaginar. Uma noite, enquanto costurava uma cortina para a sala, Isabel ouviu um barulho na varanda. Era Dona Margarida, a professora aposentada que morava na rua de trás, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis que sempre a tratava com respeito. Isabel, minha filha, vim te trazer um bolo, disse a senhora, mas seus olhos diziam mais. Ela sentou-se à mesa da cozinha e as duas conversaram como nunca antes. Dona Margarida, com sua voz calma, perguntou: "E você, Isabel? O que você quer para si mesma?" A pergunta pegou Isabel desprevenida. Há anos ela não pensava em si mesma, apenas nos outros. "Quero que meus filhos tenham orgulho de mim", respondeu, quase em um sussurro. Dona Margarida sorriu. "Então comece por cuidar e amar você. Mostre a eles quem você pode ser." Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Isabel. Enquanto varria a casa, preparava o jantar ou levava as crianças para a escola, ela pensava no que Dona Margarida dissera. E se houvesse mais para ela? E se a vida perfeita que ela imaginava não fosse o fim, mas apenas o começo? Uma ideia começou a tomar forma, tímida, mas insistente. Ela precisava mudar. Não por Miguel, não pela cidade, mas por ela mesma e por seus filhos. Mas a mudança não seria fácil. Miguel, ao perceber que Isabel não estava mais tão submissa, tornou-se ainda mais cruel. "Você acha que é o quê? Uma dona de casa não vai a lugar nenhum", disse ele uma noite, com um riso que cortava mais que suas palavras. Isabel não respondeu, mas dentro dela algo se solidificava. Ela não sabia como, nem quando, mas encontraria um caminho. E quando encontrasse, ninguém, nem Miguel, nem a cidade, nem os sussurros, a faria parar. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia novamente sobre São Mateus do Sul, Isabel olhou para o horizonte, onde as montanhas se misturavam com o céu. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo além de dor, esperança. Mas o que ela faria com essa esperança? Como transformaria a traição em força?
E o que a cidade, com seus olhos julgadores, diria quando ela começasse a trilhar seu próprio caminho? Só o tempo diria. E Isabel estava pronta para descobrir. O sol mal despontara em São Mateus do Sul, mas Isabel já estava de pé, os olhos inchados de uma noite mal dormida, o coração pesado como as panelas que arrumava na cozinha. Naquela manhã, enquanto preparava o café para Lucas e Ana, Isabel tentou manter a rotina que sempre fora seu refúgio. Ela cortou o pão com cuidado, espalhou a manteiga com gestos precisos e sorriu quando Ana pediu mais um pedaço, balbuciando com sua vozinha doce. Lucas, sempre atento, a observava em silêncio, como se pudesse sentir o que ela escondia. "Mamãe, o papai vai voltar hoje?" perguntou, os olhos castanhos, cheios de uma inocência que partiu o coração de Isabel. Ela hesitou, a faca parada no ar, antes de responder. "Ele vem quando puder, meu amor, mas nós três estamos bem, não é?" Lucas assentiu, mas o olhar dele dizia que ele sabia mais do que deixava transparecer. Miguel não fazia questão de facilitar as coisas. Ele aparecia em casa de vez em quando, sempre com pretextos vagos. "Vim ver as crianças", ou "trouxe dinheiro para o mês". Mas suas visitas eram como ventos gelados, trazendo mais dor do que alívio. Numa dessas tardes, enquanto Isabel varria o quintal, ele chegou com um sorriso cínico, como se nada tivesse mudado. "Você tá se virando bem, hein? Sempre soube que você era boa dona de casa", disse, com um tom que misturava sarcasmo e desdém. Isabel parou de varrer, o cabo da vassoura firme em suas mãos. "Não preciso do seu elogio, Miguel", retrucou, a voz baixa, mas cortante. Ele riu, como se ela fosse uma criança fazendo birra. "Você não entende, Isabel. Isso aqui", ele apontou para casa, para ela, "é o seu lugar. Não tenta ser o que não é." As palavras dele foram como um tapa, mas em vez de quebrá-la, elas acenderam algo mais forte. Isabel não respondeu, mas seus olhos, fixos nos dele, diziam o que sua voz ainda não ousava. Ela não aceitaria mais ser reduzida a apenas uma dona de casa. A comunidade, com sua moral rígida e seus costumes de 1983, parecia decidida a mantê-la no lugar que Miguel definira. Na igreja, onde Isabel sempre encontrara consolo, até o padre, com sua voz mansa, sugeriu que ela perdoasse e preservasse a família. As amigas de outrora, que antes a elogiavam pela casa impecável e pelos filhos bem criados, agora mantinham distância, como se a traição de Miguel fosse uma doença contagiosa. Apenas Dona Margarida, com sua sabedoria tranquila, continuava a aparecer, trazendo bolos, conselhos e, acima de tudo, um olhar que não julgava. Numa dessas visitas, enquanto tomavam café na cozinha, Dona Margarida segurou a mão de Isabel. "Você já pensou em voltar a estudar, minha filha? Você era tão boa na escola antes de casar." Isabel riu, um riso amargo. "Estudar? Com 2 filhos e uma casa para cuidar? E o que diriam, Dona Margarida? Que estou ficando louca?" A professora aposentada sorriu, os olhos brilhando com uma certeza que Isabel ainda não tinha. "Deixe que digam. O que importa é o que você quer ser." Aquela conversa plantou uma semente. À noite, enquanto as crianças dormiam, Isabel pegou um caderno velho, um dos que usava para anotar receitas, e começou a escrever. Não eram receitas, mas sonhos. Sonhos que ela nem sabia que ainda tinha. Queria estudar, queria ser mais do que a esposa traída, mais do que a mulher que a cidade ridicularizava. Mas o caminho parecia impossível. Miguel controlava o dinheiro, e mesmo que ela conseguisse economizar algum troco, vendendo doces ou costurando, como encontraria tempo? Como enfrentaria os olhares e as fofocas? E, acima de tudo, como protegeria Lucas e Ana de um pai que parecia cada vez mais distante? Uma tarde, enquanto costurava um vestido para uma vizinha, Isabel ouviu um grito vindo do quintal. Era Lucas, correndo em sua direção,
com lágrimas nos olhos. Mamãe, os meninos na rua disseram que o papai não gosta mais da gente. Isabel largou a agulha e abraçou o filho, o coração partido. Isso não é verdade, meu amor. O papai, ele está confuso, mas vocês são tudo para mim. Ela segurou o rosto de Lucas, limpando suas lágrimas, e prometeu a si mesma que faria qualquer coisa para proteger seus filhos. Não apenas do mundo, mas também da dor que Miguel causava. Foi então que Isabel tomou uma decisão. Ela não podia mudar o que Miguel fizera, mas podia mudar o que ela faria dali em diante. No dia seguinte, enquanto levava Ana ao posto de saúde, passou pela escola municipal e viu um cartaz: inscrições abertas para o supletivo noturno. Seu coração disparou. Era um sinal, talvez. Mas a ideia de estudar, de voltar à sala de aula depois de tantos anos, a aterrorizava. E se ela não fosse capaz? E se fosse tarde demais? Mesmo assim, algo dentro dela, aquela chama que Miguel tentara apagar, a fez anotar o endereço. Naquela noite, Isabel esperou Miguel chegar. Ele apareceu como sempre, com seu ar de superioridade, jogando algumas notas de dinheiro na mesa. Para você e as crianças, disse, sem olhar para ela. Isabel respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguira juntar. Miguel, eu vou voltar a estudar, anunciou, a voz firme, mas tremendo por dentro. Ele parou, surpreso, antes de soltar uma gargalhada. Estudar? Você? Pra quê? Quem vai querer uma dona de casa metida à sabida? As palavras dele doeram, mas Isabel não recuou. Eu vou, Miguel, e não é você que vai me dizer do que sou capaz. Ele a encarou, o sorriso desaparecendo, e pela primeira vez Isabel viu um brilho de incerteza nos olhos dele. Mas ele não disse mais nada, apenas virou as costas e saiu, deixando-a sozinha com sua decisão. Nos dias que se seguiram, Isabel começou a planejar em segredo. Ela escondia o caderno onde anotava seus planos, guardava cada centavo que conseguia com os doces que vendia no bairro e lia livros velhos que Dona Margarida lhe emprestava, escondida no quarto depois que as crianças dormiam. Cada página virada era um ato de rebeldia, um passo para fora da prisão que a cidade e Miguel haviam construído para ela. Mas os desafios eram imensos. As noites eram curtas, o cansaço era esmagador e os sussurros da cidade não paravam. Olha a Isabel, achando que vai virar doutora. Riam algumas mulheres no mercado. Até mesmo Dona Clara, a professora que roubara Miguel, parecia provocá-la, desfilando pela cidade com um sorriso que dizia: eu venci. Uma noite, enquanto costurava sob a luz fraca de uma lâmpada, Isabel ouviu um barulho na porta. Era Lucas, que deveria estar dormindo. Mamãe, você está estudando? Perguntou, segurando um ursinho de pelúcia. Isabel hesitou, mas decidiu contar a verdade. Tô, meu amor. Quero ser alguém que você e a Ana tenham orgulho. Lucas sorriu, um sorriso que aqueceu o coração dela. Você já é, mamãe, disse ele antes de voltar para a cama. Aquelas palavras foram como um bálsamo, mas também um lembrete. Ela não podia falhar, não por ela, mas por eles. Mas o caminho estava apenas começando. Miguel, ao perceber que Isabel estava falando sério, intensificou suas provocações. Você vai se humilhar, Isabel. E quem vai cuidar das crianças enquanto você brinca de estudante? Dizia ele, com um veneno que a fazia duvidar de si mesma. A cidade, com seus olhos vigilantes, parecia esperar seu fracasso. E, no fundo, Isabel ainda temia. Será que ela era mesmo capaz? Será que conseguiria transformar a dor em força, como prometera a si mesma? E o que aconteceria quando Miguel percebesse que ela não era mais a mulher que ele podia controlar? O futuro era incerto, mas uma coisa Isabel sabia: ela não voltaria atrás. A noite caía sobre São Mateus do Sul, e a pequena casa de Isabel parecia ainda menor sob o peso do silêncio. As crianças dormiam, mas Isabel permanecia acordada,
sentada à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada que tremulava como seus próprios pensamentos. O caderno velho, agora seu confidente, estava aberto à sua frente, repleto de anotações rabiscadas com pressa. Datas, horários do supletivo, ideias para economizar cada centavo. A decisão de estudar, tomada com tanta coragem dias antes, agora parecia um salto no escuro. O medo rondava, sussurrando que ela não era suficiente, que a cidade a esmagaria, que Miguel tinha razão. Mas cada vez que pensava em desistir, via os olhos de Lucas cheios de confiança e a vozinha de Ana chamando-a de mamãe. Eles eram sua força e por eles ela seguiria em frente. Na manhã seguinte, Isabel começou a transformar seus planos em ações. Antes de o sol nascer, ela já estava na cozinha, preparando uma fornada de brigadeiros para vender no bairro. O doce aroma do chocolate enchia a casa, misturando-se ao cheiro de café fresco, mas Isabel mal notava. Seus pensamentos estavam no dinheiro que precisava juntar para a matrícula do supletivo. Enquanto enrolava os doces, pensava na escola municipal, onde passara com Ana e vira o cartaz. A ideia de sentar numa carteira novamente, cercada por pessoas mais jovens, a fazia sentir um frio na barriga, mas também uma faísca de esperança. Ela não era mais apenas a esposa traída. Estava começando a ser Isabel, a mulher que ousava sonhar. O dia passou em um borrão de tarefas. Isabel levou Ana ao parquinho, ajudou Lucas com a lição de casa, costurou um vestido para uma vizinha e entregou os brigadeiros na rua. Cada moeda que recebia era guardada com cuidado numa latinha escondida atrás dos potes de farinha. Mas o esforço físico era apenas parte da batalha. No bairro, os olhares continuavam a persegui-la. Dona Inês, a fofoqueira do mercado, parou-a na rua com um sorriso falso. Isabel, ouvi dizer que você está querendo estudar. Não acha que é tarde para isso? Perguntou, a voz carregada de malícia. Isabel segurou a bolsa com força, o rosto queimando, mas respondeu com calma. Nunca é tarde para querer mais, Dona Inês. A mulher riu, como se Isabel fosse uma criança sonhando com o impossível. Mas Isabel seguiu em frente, a cabeça erguida, mesmo que por dentro tremesse. Dona Margarida tornou-se sua âncora. Numa tarde chuvosa, a professora aposentada apareceu com um pacote de livros velhos, os cantos gastos, mas as páginas cheias de promessas. São do meu tempo de escola, disse, entregando-os a Isabel. Comece por aqui. Você tem mais dentro de você do que imagina. Isabel segurou os livros como se fossem um tesouro. Mas a dúvida ainda a corroía. E se eu não conseguir, Dona Margarida? E se eu decepcionar meus filhos? A mulher mais velha pousou a mão em seu ombro, os olhos gentis, mas firmes. Você só decepciona se parar de tentar. Um passo de cada vez, minha filha. Aquelas palavras ecoaram na mente de Isabel enquanto ela folheava o primeiro livro naquela noite, lutando contra o cansaço e a vontade de chorar. O supletivo exigia mais do que coragem. Exigia tempo, algo que Isabel mal tinha. Ela acordava antes do amanhecer, cuidava das crianças, trabalhava, e só quando a casa silenciava é que se sentava para estudar. Às vezes, adormecia sobre os livros, a cabeça tombada, o lápis escapando da mão. Ana, com sua curiosidade infantil, certa vez encontrou a mãe assim e riu, achando que ela dormiu como os livros. Isabel riu também, mas o riso escondia o peso de saber que cada hora roubada do sono era um sacrifício por um futuro incerto. Miguel, como um vento frio que volta sem aviso, continuava a aparecer. Numa dessas visitas, ele notou o caderno de Isabel na mesa e folheou-o com desdém. — O que é isso? Tá escrevendo um diário agora? Perguntou, o tom zombeteiro. Isabel arrancou o caderno das mãos dele, o coração disparado. — É meu, Miguel, não te interessa.
Ele a encarou, surpreso com a ousadia, mas logo recuperou o sorriso cruel. Você vai desistir, Isabel. Sempre desiste. É só uma questão de tempo. As palavras dele eram como facas, mas Isabel não cedeu. Você não me conhece mais, disse a voz firme, mesmo que por dentro sentisse o chão tremer. Miguel saiu, batendo a porta, mas deixou para trás um silêncio que pela primeira vez não assustou Isabel. Ela segurou o caderno contra o peito, como se pudesse proteger seus sonhos. As semanas passaram e Isabel se inscreveu no supletivo. A primeira noite de aula foi um teste de coragem. Ela deixou Lucas e Ana com Dona Margarida, que se ofereceu para cuidar deles, e caminhou até a escola com o coração na boca. O prédio, iluminado por lâmpadas fluorescentes, parecia imenso, e os outros alunos, jovens, cheios de energia, a fizeram sentir-se deslocada. Mas quando o professor, um homem de óculos grossos chamado Seu Alfredo, começou a explicar frações, algo em Isabel despertou. Ela levantou a mão, hesitante, e respondeu a uma pergunta. O professor sorriu. Muito bem, Dona Isabel. Pela primeira vez em meses, ela sentiu orgulho de si mesma. Mas a cidade não facilitava. As fofocas ganharam nova força. Olha a Isabel, se achando estudante, diziam no armazém. Clara Menezes, a professora que roubara Miguel, parecia se deleitar com a situação, desfilando com vestidos novos e um sorriso que cortava como vidro. Numa tarde, as duas se cruzaram na praça. Clara parou, o olhar arrogante. Ouvi dizer que você está estudando, Isabel. Que interessante, disse, a palavra carregada de sarcasmo. Isabel sentiu o sangue subir ao rosto, mas respirou fundo. É, Clara, tô aprendendo a ser mais do que me disseram que eu podia ser. Clara riu, mas havia um brilho de desconforto em seus olhos. Isabel virou as costas, o coração batendo forte, mas com um novo tipo de força. O cansaço, porém, era um inimigo constante. Uma noite, enquanto estudava, Isabel sentiu uma dor aguda no peito, seguida de tontura. Por um momento, pensou que desmaiaria. Lucas, que apareceu na porta, correu até ela. Mamãe, você tá bem? Perguntou, o rosto pálido de medo. Isabel sorriu, mesmo sentindo o corpo fraquejar. Tô, meu amor, só preciso descansar. Mas ela sabia que o ritmo estava cobrando um preço. Ainda assim, cada prova que fazia, cada nota que recebia, era uma vitória. Seu Alfredo, o professor, começou a notá-la, elogiando sua dedicação. Você tem talento, Isabel. Não deixe ninguém te dizer o contrário, disse ele numa noite, entregando-lhe uma prova com um 10 vermelho brilhante. Os filhos eram seu combustível. Ana, com suas risadas, e Lucas, com suas perguntas curiosas, davam sentido a cada sacrifício. Numa tarde, enquanto ajudava Lucas com a lição, ele perguntou: Mamãe, quando você terminar de estudar, vai ser professora como a Dona Margarida? Isabel sorriu, o coração aquecido. Quem sabe, meu amor? Quero ser alguém que faz diferença. Lucas abraçou-a e, naquele momento, Isabel sentiu que, mesmo com todas as dificuldades, estava no caminho certo. Mas Miguel não desistia de miná-la. Numa noite, ele apareceu sem avisar, o rosto vermelho de raiva. Ouvi dizer que você está gastando meu dinheiro com essas aulas idiotas, gritou, apontando para ela. Você está fazendo papel de ridícula. Isabel, que antes teria recuado, agora o enfrentou. O dinheiro é meu, Miguel. Ganhei com meu trabalho. E se eu tô fazendo papel de ridícula, pelo menos é por mim, não por você. Ele a encarou atônito antes de sair, deixando um silêncio carregado. Mas Isabel sabia. Ele voltaria, e com mais veneno. Enquanto a primavera dava lugar ao verão, Isabel continuava sua luta. Cada página estudada, cada doce vendido, cada noite em claro era um passo rumo a algo maior. Mas o que a esperava? Conseguiria vencer o cansaço, as fofocas e as provocações de Miguel?
E o que aconteceria quando a cidade percebesse que Isabel não era mais a mulher que podiam ignorar? O futuro era um mistério, mas Isabel, com seu caderno e sua coragem, estava determinada a escrevê-lo. O dia em que Miguel saiu de vez foi um borrão de dor e alívio. Ele apareceu numa manhã, as malas na mão, o rosto endurecido. "Vou morar com Clara", disse, sem rodeios, como se estivesse anunciando a compra de um novo armazém. Isabel, que segurava Ana no colo, sentiu o chão sumir, mas manteve o olhar firme. "E as crianças?", perguntou, a voz tremendo, mas cheia de força. Miguel deu de ombros. "Você se vira, sempre se virou." Ele jogou um maço de notas na mesa e saiu, sem olhar para trás. O som da porta batendo ecoou na casa, mas Isabel não chorou. Ela abraçou Ana com mais força, sentindo o calor da filha contra o peito, e prometeu a si mesma que seria o pilar que seus filhos precisavam. A responsabilidade de sustentar a casa sozinha caiu sobre ela como uma tempestade. As moedas na latinha não eram suficientes, e Isabel redobrou o trabalho. Costurava até os dedos doerem, vendia brigadeiros até o sol se pôr e, nas poucas horas livres, estudava. O supletivo era sua tábua de salvação, e ela se jogava nos livros com uma fome que surpreendia até seu Alfredo, o professor. Numa noite, após uma aula sobre literatura, ele a chamou. "Isabel, sua redação sobre esperança foi a melhor da turma." "Você tem um jeito com as palavras", disse, os olhos brilhando atrás dos óculos. Isabel corou, a timidez misturada com orgulho. "Obrigada, seu Alfredo. Só quero dar um futuro melhor para os meus filhos", respondeu, a voz suave, mas firme. Ele assentiu, como se visse nela algo que ela ainda não enxergava. As provas do supletivo chegaram e Isabel enfrentou cada uma com o coração na mão. Enquanto escrevia, pensava em Lucas e Ana, nos olhares de desprezo da cidade, nas palavras cruéis de Miguel. Cada resposta certa era uma vitória, cada página virada, um passo adiante. Quando os resultados chegaram, Isabel abriu o envelope com as mãos trêmulas, notas altas acima do esperado. Ela correu para casa, o papel apertado contra o peito, e mostrou a Lucas. "Olha, meu amor, a mamãe passou!" exclamou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lucas pulou no colo dela, gritando, "Você é a melhor mamãe!" Ana, sem entender, bateu palmas, contagiada pela alegria. Naquela noite, Isabel dormiu com um sorriso, o primeiro em meses. O próximo passo era o vestibular para o curso normal, o sonho de se tornar professora. Isabel se inscreveu, mas o peso do desafio a assustava. O curso exigia mais do que o supletivo. Noites mais longas, livros mais densos e um equilíbrio quase impossível entre trabalho, filhos e estudo. Dona Margarida, sempre presente, trouxe mais livros e um conselho. "Você não está sozinha, Isabel. Confie em você." Ela também ajudava com as crianças, dando a Isabel as horas preciosas que precisava para estudar. Lucas, com sua inteligência precoce, começou a ajudar nas tarefas de casa, lavando louça com cuidado desajeitado, enquanto Ana desenhava ao lado da mãe, imitando-a com um lápis cego. Na escola do curso normal, Isabel era a mais velha da turma. As colegas, jovens de 18 e 19 anos, a olhavam com curiosidade, algumas com admiração, outras com desconfiança. "Você é mãe, né? Como dá conta de tudo?" perguntou uma delas, Mariana, uma garota de cabelos cacheados e olhos gentis. Isabel sorriu, escondendo o cansaço. "Não dou, só faço o que precisa ser feito." Mariana riu e, aos poucos, as duas se tornaram amigas. As colegas mais jovens começaram a respeitar Isabel, impressionadas com sua dedicação. Até os professores notavam. Dona Lúcia, a professora de pedagogia, certa vez parou Isabel no corredor. "Você tem uma força rara, Isabel. Continue assim", disse, com um sorriso que aqueceu o coração dela. Mas a cidade não perdoava.
As fofocas continuavam, agora com um tom novo. Ela acha que vai virar professora, mas nunca vai deixar de ser a esposa do Miguel. Clara Menezes, que agora vivia abertamente com Miguel, parecia se divertir com o sofrimento de Isabel. Numa feira na praça, as duas se cruzaram novamente. Clara, com um vestido vermelho que chamava a atenção, lançou um olhar de desdém. "Estudando para quê, Isabel? Para consertar o que perdeu?" perguntou, a voz doce, mas venenosa. Isabel, que antes teria abaixado a cabeça, ergueu o queixo. "Não estou consertando nada, Clara. Estou construindo." A resposta pegou Clara desprevenida e ela virou o rosto, sem réplica. Isabel sentiu uma onda de triunfo, mas sabia que a guerra estava longe de acabar. O cansaço, porém, era um adversário implacável. Numa noite, enquanto estudava para o vestibular, Isabel sentiu os olhos arderem e o corpo fraquejar. Ela caiu no chão, os livros espalhados, o coração disparado. Lucas, que ouviu o barulho, correu até ela. "Mamãe!" gritou, os olhos cheios de lágrimas. Isabel, com esforço, levantou-se, abraçando-o. "Tô bem, meu amor. Só preciso respirar." Mas ela sabia que estava no limite. Dona Margarida, chamada às pressas, segurou sua mão. "Você precisa descansar, Isabel. Não pode carregar o mundo sozinha." Isabel assentiu, mas no fundo sabia. Descansar não era uma opção. Não ainda. Os filhos, como sempre, eram sua luz. Numa tarde, Ana trouxe um desenho. Uma mulher com um chapéu de formatura sorrindo. "É você, mamãe", disse rindo. Isabel guardou o desenho no caderno como um lembrete do porquê lutava. Lucas, cada vez mais protetor, começou a perguntar sobre as aulas, querendo saber o que a mãe aprendia. "Você vai ensinar a gente um dia?" perguntou com um brilho nos olhos. Isabel riu, o coração aquecido. "Vou, meu amor. Vou ensinar muito mais que lições." Quando o dia do vestibular chegou, Isabel entrou na sala com o estômago embrulhado. As perguntas pareciam um labirinto, mas ela respondeu com calma, lembrando de cada noite em claro, de cada palavra de Dona Margarida, de cada sorriso de seus filhos. Semanas depois, o resultado chegou. Isabel abriu o envelope na frente de Lucas e Ana, as mãos tremendo. Aprovada. Ela caiu de joelhos abraçando os filhos, as lágrimas escorrendo livres. "Eu consegui!" exclamou, a voz embargada. Lucas e Ana riram, pulando ao redor dela, como se a vitória fosse deles também. Mas a vitória trouxe novos desafios. Miguel, ao saber do sucesso de Isabel, apareceu na casa numa noite de tempestade, o rosto contorcido de raiva. "Você acha que isso muda alguma coisa? Nunca vai ser mais que uma dona de casa", gritou apontando para ela. Isabel, agora mais forte, enfrentou-o. "Eu já sou mais, Miguel, e vou ser muito mais." Ele saiu, batendo a porta, mas suas palavras ecoaram. Isabel sabia que ele não desistiria de humilhá-la, e a cidade, com seus olhos vigilantes, ainda esperava seu fracasso. Conseguiria provar que estavam errados? E o que faria quando o curso normal exigisse ainda mais dela, com turmas, colegas e um futuro que parecia tão próximo, mas tão frágil? Só o tempo diria, mas Isabel, com seus filhos ao lado, estava pronta para enfrentar o que viesse. A nova rotina era implacável. Isabel começava o dia antes do amanhecer, preparando o café da manhã para os filhos e uma nova fornada de brigadeiros para vender. Depois, corria para deixar Ana com Dona Margarida e Lucas na escola. Costurava para as vizinhas e, à noite, enfrentava as aulas do curso normal. O corpo doía, como se cada osso carregasse o peso dos dias não dormidos, mas Isabel se recusava a parar. Cada lição aprendida, cada anotação feita, era um tijolo na construção de um futuro que ela podia ver com clareza. Um futuro onde seus filhos a olhassem com orgulho, onde ela fosse mais do que a esposa do Miguel. Na escola, Isabel encontrava um refúgio inesperado.
Dona Lúcia, a professora de pedagogia, tornara-se uma mentora. Numa aula sobre métodos de ensino, ela pediu que Isabel compartilhasse sua experiência como mãe. Você já educa seus filhos com amor, Isabel. Isso é o coração de ser professora, disse, com um sorriso que fez Isabel sentir-se vista. As colegas, lideradas por Mariana, também a acolhiam. Você é uma inspiração, disse Mariana numa pausa entre as aulas, enquanto dividiam um copo d'água. Isabel riu, tímida, mas o elogio aqueceu seu peito. Pela primeira vez, ela sentia que pertencia a algo maior que sua casa, mas a cidade não esquecia. No mercado, enquanto comprava farinha, Isabel ouviu um sussurro maldoso. Ela está se achando professora, mas todo mundo sabe que é só fachada, disse Dona Inês com um sorriso cruel. Isabel apertou a sacola, o rosto ardendo, mas não respondeu. Ela aprendera que o silêncio podia ser mais poderoso que palavras. Ainda assim, cada comentário era uma agulha, e havia dias em que ela chegava em casa com o coração tão pesado que mal conseguia sorrir para Lucas e Ana. Nessas noites, ela se trancava no quarto, abria o caderno e escrevia: "Eu sou mais. Eu vou conseguir." As palavras eram sua armadura, e ela as vestia com fé. Um novo capítulo começou quando Dona Lúcia a indicou para um trabalho como professora auxiliar numa escola primária da cidade. "Você tem jeito com as crianças, Isabel. Comece por aqui", disse a professora, entregando-lhe uma carta de recomendação. Isabel aceitou, tremendo de nervosismo, mas com uma chama de esperança. Na primeira manhã na escola, ela entrou na sala com um avental limpo e o coração na boca. As crianças, com seus olhos curiosos, a receberam com perguntas e risadas. "Você é a nova professora?" perguntou um menino de cabelos desgrenhados. Isabel sorriu. "Sou a auxiliar, mas vou ensinar tudo o que sei." E assim começou, explicando somas simples, contando histórias, corrigindo cadernos. Cada sorriso das crianças era uma vitória, cada "obrigada, tia" era um lembrete de que ela estava no caminho certo. Mas nem todos a acolhiam. A diretora da escola, Dona Amélia, uma mulher de rosto severo, duvidava de Isabel. "Você nunca deu aula antes. Vamos ver se aguenta", disse, com um tom que misturava desafio e desconfiança. Isabel engoliu o medo e trabalhou com afinco, organizando a sala, ajudando os alunos mais lentos, até ficando depois da aula para limpar o quadro. Aos poucos, até Dona Amélia começou a suavizar o olhar. "Você tem paciência", admitiu numa tarde com um meio sorriso. Isabel guardou o elogio como um tesouro, mas sabia que ainda precisava provar mais. O preconceito também vinha dos pais. Numa reunião escolar, uma mãe, Dona Carmen, questionou Isabel na frente de todos. "Como alguém que nem terminou o curso normal pode ensinar nossos filhos?" perguntou, a voz carregada de desprezo. Isabel sentiu o sangue subir ao rosto, mas respirou fundo. "Eu estudo todas as noites, Dona Carmen, e amo essas crianças como se fossem minhas. Pode confiar que darei meu melhor." O silêncio que seguiu foi pesado, mas algumas mães assentiram, e Dona Lúcia, presente na reunião, defendeu-a. "Isabel é um exemplo de dedicação. Vocês verão." Aquele momento, embora doloroso, fortaleceu Isabel. Ela não era mais invisível. Os filhos continuavam a ser sua força. Numa noite, Lucas chegou com um desenho, uma sala de aula com Isabel no centro, sorrindo. "É você ensinando, mamãe", disse orgulhoso. Ana, ao lado, acrescentou: "Quero ser igual a você." Isabel abraçou os dois, as lágrimas caindo livres. "Vocês são meu tudo", sussurrou, sentindo o peso do cansaço se dissipar. Lucas começou a contar histórias da escola, imitando os professores, e Ana ria, batendo palmas. Aqueles momentos eram o combustível que a fazia continuar, mas o passado não a deixava em paz. Miguel apareceu numa tarde, bêbado, com os olhos injetados.
Você está fazendo o quê? Se humilhando na escola? Gritou na porta da casa. Isabel, que corrigia provas na mesa, levantou-se com o corpo tenso. Não é humilhação, Miguel. É trabalho. É meu futuro. Ele riu, um som áspero. Você nunca vai ser nada além do que eu deixei. As palavras cortaram, mas Isabel não cedeu. Você não decide quem eu sou, disse, fechando a porta na cara dele. O som da tranca ecoou e ela tremia, mas sentia uma força nova. Miguel não era mais o dono de sua história. Clara Menezes também continuava a rondar. Numa feira, ela se aproximou de Isabel, o sorriso falso brilhando. Ouvi dizer que você está brincando de professora. Cuidado para não tropeçar, disse com veneno na voz. Isabel, agora mais segura, respondeu. Não tropeço, Clara. Construo o meu caminho. A multidão ao redor ouviu, e pela primeira vez Isabel viu respeito em alguns olhares. Clara virou o rosto, irritada, e Isabel sentiu o gosto da vitória, mesmo que pequena. O maior teste veio quando Dona Amélia, a contragosto, pediu que Isabel assumisse uma turma inteira por uma semana, pois a professora titular adoecera. Isabel aceitou, o coração disparado. Ensinar sozinha era um sonho, mas também um medo. Na primeira aula, as crianças atestaram, falando alto, ignorando-a. Isabel respirou fundo, lembrou-se de Dona Lúcia e usou uma história para chamar a atenção. Aos poucos, os alunos se encantaram e, no fim da semana, entregaram-lhe cartinhas de agradecimento. Uma delas, escrita por uma menina tímida, dizia: "Você é a melhor professora." Isabel guardou a carta no caderno ao lado do desenho de Ana. A reputação de Isabel crescia, mas o cansaço também. Numa noite, enquanto corrigia provas, ela sentiu o corpo fraquejar novamente. Lucas, sempre atento, trouxe-lhe um copo d'água. "Mamãe, você precisa dormir", disse, com uma seriedade que partiu o coração dela. Isabel sorriu, mas sabia que o ritmo era insustentável. Dona Margarida, numa visita, insistiu: "Você é forte, mas é humana. Cuide-se, ou quem cuidará deles?" As palavras pesaram, mas Isabel não podia parar. Não agora, tão perto de seu sonho. Foi Lucas quem trouxe a ideia que mudou tudo. "Mamãe, e se você tentar aquele concurso que estão falando na escola? Aí você pode ser professora de verdade", disse, mostrando um cartaz que trouxera da rua. Era um concurso público para uma escola maior, na cidade vizinha, com um salário que mudaria suas vidas. Isabel hesitou. O concurso era difícil, com dezenas de candidatos, mas os olhos de Lucas, cheios de esperança, a convenceram. "Vou tentar, meu amor", prometeu, sentindo o peso e a emoção da decisão. Enquanto se preparava para o concurso, Isabel enfrentava o curso normal, o trabalho, os filhos e os ecos do passado. Cada dia era uma batalha, mas também uma prova de que ela era mais forte do que imaginava. Conseguiria vencer o preconceito, o cansaço e as provocações de Miguel e Clara, e o que o concurso reservava para ela? Um novo começo ou mais um teste? O futuro pulsava, cheio de promessas e perigos, mas Isabel, com o amor de seus filhos e a força de sua determinação, estava pronta para enfrentá-lo. As semanas antes do concurso foram um redemoinho. Isabel equilibrava o curso normal, o trabalho como professora auxiliar e os cuidados com os filhos. Dona Margarida, sempre um farol, ajudava com Lucas e Ana, trazendo sopa quente nas noites em que Isabel mal parava para comer. "Você está quase lá, minha filha", dizia, com um olhar que misturava orgulho e preocupação. Mariana, a colega do curso normal, também se tornou uma aliada, revisando anotações com Isabel e rindo para aliviar a tensão. "Você vai arrasar, Isabel. Quem aguenta o que você aguenta é imbatível", disse, apertando sua mão. Isabel sorria, mas o peso da responsabilidade a mantinha acordada, o coração disparado mesmo no silêncio da madrugada.
A cidade, como sempre, não facilitava. No armazém, Dona Inês espalhava veneno. Ela acha que vai virar professora de verdade, mas nunca vai apagar o passado. Isabel ouvia, o rosto queimando, mas escolhia o silêncio. Cada comentário era um lembrete do que ela enfrentava, mas também um combustível para provar que estavam errados. Até Dona Amélia, a diretora da escola, começava a mudar. Numa tarde, após ver Isabel acalmar uma criança agitada com uma história, ela murmurou: "Você tem dom, Isabel." Era um elogio pequeno, mas para Isabel valia ouro. O dia do concurso chegou como uma tempestade. Isabel acordou com o estômago embrulhado, as mãos tremendo, enquanto vestia a blusa mais bonita que tinha. Uma peça simples, mas que ela costurara com cuidado. Lucas e Ana, sentindo a importância do momento, abraçaram-na na porta. "Você vai ganhar, mamãe", disse Lucas, com um sorriso que iluminou o coração dela. Ana, segurando seu ursinho, acrescentou: "Você é a melhor." Isabel beijou os dois, sentindo as lágrimas subirem, mas as engoliu. "Faço isso por vocês", sussurrou, antes de sair para enfrentar o maior teste de sua vida. A sala de provas era um mar de rostos desconhecidos, 80 candidatos disputando poucas vagas. Isabel sentou-se, o lápis firme apesar do tremor interno, e mergulhou nas questões. Cada pergunta era um desafio, cada resposta um grito de resistência. Ela pensava nos filhos, em Dona Margarida, em Dona Lúcia, em cada noite em claro. Quando terminou, o sol já se punha, e Isabel saiu com o corpo exausto, mas o espírito leve. Tinha dado tudo de si. As semanas de espera foram uma tortura. Isabel continuava sua rotina, mas a ansiedade a consumia. Numa noite, enquanto corrigia provas na escola, sentiu uma tontura tão forte que precisou se apoiar na mesa. Mariana, que estava por perto, correu até ela. "Isabel, você tá bem?" perguntou, o rosto cheio de preocupação. Isabel sorriu, fraca. "Tô sim, só cansada." Mas no fundo ela sabia. Estava no limite. Ainda assim, não desistia. Cada dia era uma promessa aos filhos, a si mesma. O resultado chegou numa manhã cinzenta. Isabel recebeu o envelope na escola, entregue por seu Alfredo, que sorria como se soubesse de algo. "Abra, Isabel", disse, com um brilho nos olhos. Com as mãos trêmulas, ela rasgou o papel. Primeiro lugar entre 80 candidatos. Isabel deixou o envelope cair, as pernas fraquejando, e cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas escorrendo livres. Seu Alfredo a abraçou, rindo. "Eu sabia, Isabel. Você é uma força da natureza." Naquela noite ela correu para casa, o coração explodindo, e mostrou o resultado a Lucas e Ana. "Mamãe ganhou!" gritou, levantando os dois nos braços. A casa, antes tão silenciosa, encheu-se de risadas e palmas, como se o mundo inteiro celebrasse com eles. A notícia se espalhou, e São Mateus do Sul, pela primeira vez, olhou para Isabel com outros olhos. Dona Amélia, na escola, chamou-a ao gabinete. "Você me surpreendeu, Isabel. Estou orgulhosa", disse com um sorriso raro. Até Dona Carmen, a mãe que a questionara, aproximou-se numa reunião. "Me enganei sobre você." "Parabéns", murmurou sem graça. Isabel apenas assentiu, o coração leve. A cidade que antes a julgara, agora sussurrava com admiração. Mas o passado não se despedia tão fácil. Miguel apareceu dias depois, o rosto contorcido de raiva e algo mais. Inveja, talvez? "Você acha que isso muda quem você é?" cuspiu na porta da casa. Isabel, agora inabalável, enfrentou-o. "Não muda quem eu sou, Miguel. Mostra quem eu sempre fui." Ele ficou em silêncio, os olhos sem brilho, e saiu, derrotado. Clara, que ouviu a notícia do concurso, passou por Isabel na praça sem dizer nada, o rosto pálido. Pela primeira vez, Isabel não sentiu raiva, apenas pena. Eles não eram mais parte de sua história. O dia da posse na nova escola, em Pinhão,
Foi um marco. Isabel vestiu um vestido azul simples, mas elegante, e levou Lucas e Ana com ela. A sala de professores a recebeu com aplausos, e a nova diretora, uma mulher de voz calorosa, disse: "Bem-vinda, professora Isabel. Sua história já inspira a todos nós." Isabel sorriu, o peito cheio de uma emoção que não explicava. Naquele momento, olhando para os filhos que batiam palmas com orgulho, ela entendeu. Não precisava de contos de fadas. Ela era a heroína de sua própria história. Numa noite, já em sua nova casa em Pinhão, Isabel sentou-se com Lucas e Ana na varanda. O céu estava estrelado e o silêncio era doce, não mais pesado. Lucas, agora mais alto, perguntou: "Mamãe, você está feliz?" Isabel segurou a mão dele e de Ana, os olhos brilhando. "Tô, meu amor, porque tenho vocês e porque sei quem sou." Ana, com sua vozinha, acrescentou: "Você é a melhor mamãe do mundo." Isabel riu, abraçando-os, e sentiu o peso do passado dissolver-se nas estrelas. A jornada de Isabel não era só dela. Na cidade, mulheres começaram a falar dela, a se inspirar. Dona Margarida, com lágrimas nos olhos, disse numa visita: "Você abriu portas, Isabel, para você e para tantas outras." Mariana, que decidira seguir o mesmo caminho, abraçou-a. "Você me mostrou que é possível." Isabel, com humildade, apenas sorria. Sua vitória era maior que um cargo. Era a certeza de que a dor podia se transformar em força, de que o amor pelos filhos podia mover montanhas. Enquanto olhava para o horizonte, Isabel sabia que a vida ainda traria desafios. Mas com Lucas e Ana ao seu lado, com a memória de cada luta vencida, ela estava pronta. A cidade que a julgara agora a aplaudia, e o futuro, antes tão incerto, brilhava como as estrelas acima. O que viria depois? Só o tempo diria. Mas Isabel, a heroína de si mesma, sabia que podia enfrentar qualquer coisa. Você também acredita que quando a gente confia em Deus e faz a nossa parte, nenhuma humilhação é maior do que o plano que Ele tem para nós? Isabel acreditou. E Deus honrou cada passo. Se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que emocionam e inspiram. Um beijo e até a próxima.